Epidemiologia da cárie. O grupo é formado por Jeane Fernanda, Letícia Siqueira, Tiago Vinícius e Vívia dos Santos. A cárie dentária é uma doença infecciosa e transmissível, que acompanha a humanidade desde tempos imemoriais. Resulta da colonização da superfície do esmalte por micro-organismos, especialmente os Streptococcus mutans, que metabolizando carboidratos fermentáveis, como a sacarose, produzem ácidos. Essa acidez localizada, provocada pela disponibilidade de açúcar, leva à dissolução do fosfato de cálcio das camadas superficiais da estrutura de esmalte, liberando fosfato e cálcio para o meio bucal. A partir de um determinado momento, essa perda mineral atinge tal grau que observa-se a formação de uma cavidade, cuja evolução, nos casos extremos, corresponde à destruição de toda a coroa dentária. A relação açúcar-cárie está bem documentada e não há qualquer dúvida quanto ao papel central do açúcar no processo cariogênico. A condição social tem sido, nos últimos tempos, enfatizada como importante na avaliação da cárie dentária, sendo o indicador socioeconômico um dos fatores de risco para a cárie. A baixa renda pode ser associada a menos acessos aos serviços odontológicos e aos produtos de higiene. Também ao menor conhecimento sobre corretos hábitos de higiene bucal e, consequentemente, a alta prevalência e severidade de cárie dentária. A epidemiologia estuda o processo saúde e doença em coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças, e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração e avaliação das ações de saúde. Instrumento de medida e ocorrência da cárie. No século XIX, os primeiros estudos biométricos da cárie dentária foram realizados. Em 1847, o pesquisador inglês chamado Thomas procedeu à contagem dos dentes extraídos, comparando os resultados segundo sexo e idade. Mais tarde, em 1888, nos Estados Unidos, Orofi examinou crianças de 5 a 15 anos, contabilizando dentes sadios e doentes. Em 1889, Roarne introduziu as unidades de cariado, perdido e obturado para análise de cada dente. No início do século XX, foram sugeridas as medidas da proporção de primeiros molares perdidos por cárie e porcentagem de dentes permanentes afetados. Ainda nesse período, foi introduzido o índice CPO, que se revelaria uma forma especialmente interessante de medida, largamente empregada até os dias atuais. Primeiros levantamentos epidemiológicos de cárie, 1985. Primeira pesquisa de âmbito nacional, 1986. Exame tátil visual para diagnóstico de cárie com espelho e sonda exploradora. Comparação entre grupos. A análise comparativa dos índices de cáries entre grupos de população é um tema frequente de estudos epidemiológicos. O interesse dessa comparação está associado ao esclarecimento de diferentes temas, envolvendo, por exemplo, testes de hipóteses para comparação de níveis do agravo antes e algum tempo depois da floretação das águas de abastecimento público, entre crianças de áreas urbanas e de áreas rurais, entre crianças matriculadas em escolas públicas e escolas particulares, entre os sexos e entre diferentes grupos étnicos. Índice CPOD. Dentes cariados, perdidos e obturados. Avalia e compara a prevalência de cárie em uma determinada população, OMS. Direciona a frequência de ocorrência e manifestação, podendo ou não incluir uma indicação do grau de severidade da doença. Tecidos. São considerados extraídos apenas os dentes que foram perdidos pela cárie. Não contabiliza os dentes esfoliados naturalmente. Menos de 30 anos. Não contabiliza os dentes sofridos avulsão ou extraídos por outro motivo que não seja a cárie. Mais de 30 anos. Todos os dentes perdidos devem ser computados. Obtenção de média CPOD. Média CPOD é igual somatório do CPOD de todos os indivíduos examinados por número total de pessoas examinadas. Exemplo: média CPOD é igual
120 dentes cariados, perdidos e obturados por 20 pessoas examinadas, igual 6 dentes por pessoa. Interpretação do índice CPOD. Os valores do índice correspondem aos seguintes graus de severidade: muito baixo, 0,0 a 1,1, baixo, 1,2 a 2,6, moderado, 2,7 a 4,4, alto, 4,5 a 6,5 e muito alto, 6,6 e mais. Usos do índice CPOD. Avaliar variações populacionais geográficas e temporais na distribuição do índice CPOD, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos. Contribuir para a avaliação das ações de prevenção da cárie dental, subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações voltadas à melhoria da saúde bucal. Limitações do índice CPOD. Informa sobre o ataque da cárie, não retratando perdas significativas por doenças periodontal, motivos protéticos e ainda razões ortodônticas. Apresenta possibilidade de interpretações distintas dos estágios iniciais da cárie por parte dos examinadores. Ocorre ainda subestimação do índice quando cáries de esmalte deixam de ser consideradas. É obtido mediante exame restrito à coroa do dente, que não permite identificar as cáries radiculares. Depende da realização dos estudos amostrais de base populacional, que têm elevado custo financeiro e apresentam dificuldades de operacionalização. Levantamentos epidemiológicos. Em 1986, o Ministério da Saúde executou o primeiro levantamento epidemiológico de âmbito nacional na área de saúde bucal. 10 anos após, em 1996, foi realizado o segundo levantamento epidemiológico, o projeto SB Brasil, Condições de Saúde Bucal na População Brasileira. Teve início em 1999 e foi concluído em 2003. O relatório apresentado com dados do levantamento efetuado fornece informações relativas ao perfil de saúde bucal no Brasil. No ano de 2010, a Divisão de Saúde Bucal da Secretaria de Saúde do município de Cascavel solicitou a disciplina de Odontologia em Saúde Coletiva da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, um levantamento epidemiológico que pudesse traçar um perfil dos agravos de saúde bucal da população de Cascavel, que desse suporte a um planejamento de ações de prevenção e recuperação da saúde bucal. Condições dentárias. Na tabela 1, observa-se o declínio continuado na prevalência da cárie dentária, nas faixas etárias que permitem essa comparação, notadamente na idade de 12 anos, adolescentes de 15 a 19 anos e adultos de 35 a 44 anos, o declínio é claramente observado. Na tabela 2, observa-se um bom resultado com relação à cárie em crianças, incluindo o Brasil no grupo de países com baixa prevalência, CPOD entre 1,2 a 2,6. Mas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, foi observada média prevalência CPOD entre 2,7 a 4,4. A diferença entre as regiões Norte e Sudeste, que em 1986 era de 20%, passou a 26% em 2003 e 43% em 2010. Portanto, as diferenças regionais permaneceram em 2010. Além disso, o Nordeste tem menor proporção de dentes restaurados que o Sudeste, indicando, além do maior ataque de cárie, o menor acesso ao serviço da odontologia. O gráfico demonstra as desigualdades regionais nos componentes do índice CPOD aos 12 anos de idade. Nota-se, por exemplo, que as regiões Norte e Nordeste possuem médias mais altas de dentes cariados e perdidos quando comparadas com outras regiões brasileiras. As estimativas por ponto no gráfico são mostradas, observando-se de forma consistente o declínio dos valores de CPOD em todas as regiões ao longo do período.